Boa noite, ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É com muita alegria que eu coloco no ar mais um Despadronizada com Z. O programa que sai do padrão até no nome. Ou se você quiser chamar de Despadronizada com X, com C cedilha, com W, chame do jeito que você quiser. A proposta do programa é justamente essa, que você tenha a sua visão de mundo e valorize essa visão, sem se preocupar com os rótulos que venham a te colocar durante a sua trajetória, porque sempre vão querer te colocar, não um, não, nem 2, 3, 4, 5 mil rótulos, mas não ligue para isso. Siga o seu caminho, conecte-se com a sua essência e seja feliz, porque é isso que vale nessa nossa caminhada. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, principalmente nos tempos em que a gente vive. A minha convidada é a Tatiane Paula, psicóloga. Bem-vinda. Obrigada, Vanessa, pelo espaço e principalmente o quanto isso me alegra, né? Ter cada vez mais espaços para falar sobre saúde mental e principalmente uma pauta como essa tão relevante. Ai, muito obrigada. Então, a gente vai falar sobre saúde mental e também sobre dependência química, porque uma coisa está ligada à outra, com certeza, né, doutora? Principalmente o tema compulsões. Não se restringe totalmente à dependência de drogas lícitas, ilícitas. Ela também envolve outras compulsões sexual, por compras, comida. Então, as compensações, elas virão conforme o significado que o indivíduo ele vai atribuindo para compensar alguma falta. Todo excesso, a gente está escondendo uma falta. Qual que é a falta que você está ali tentando suprir? Preencher, né? Qual a lacuna que você está tentando preencher através dessa compulsão, né? E o que isso significa para você? Porque a compulsão, ela vem disso, do significado que se dá. Então, por exemplo, a alimentação, qual que é a memória afetiva que você tem com determinados alimentos? É isso que é o reforçador positivo, né? Ou podemos dizer de comportamentos automatizados distorcidos, que vai ser determinante e mantenedor do seu comportamento compulsivo. Nossa, e como é particular isso, né? Como é importante realmente ter um acompanhamento e, né, uma busca pessoal para descobrir qual que é o seu vazio. Porque, assim, existem algumas coisas que são meio que generalizadas, né? Sim. Mas é muito particular essa busca, né? É muito particular, é individual e principalmente quando a gente considera as crenças que são limitantes, mantenedoras e que atribuem um significado, o processo psicoterapêutico ele é fundamental, mas para quem não está ainda fazendo o processo psicoterapêutico, eu sempre costumo trazer um recurso que eu acho bastante importante e concreto. Então, você descrever ali num papel o que te torna diferente em relação às outras pessoas no mundo e quais são seus planos e perspectivas futuras e o que dentro de você que te prejudica a alcançar aquilo que você idealiza. E eu quero deixar claro que eu não estou dizendo aqui, não significa planos, perspectivas futuras, carreira. Planos e perspectivas futuras inclui também como eu imagino a minha vida e o que dela me faz sentir orgulhoso dela. Quais os meus objetivos, né, de uma maneira geral, né? Objetivos Sim. emocionais, pessoais, Sim. profissionais também, né? É um conjunto de coisas, a gente não é uma coisa só, né? A gente é um conjunto de coisas que nos sustentam. Exercemos, Vanessa, diferentes papéis. Então, você é a mesma pessoa profissional, a mesma pessoa filha, mãe, esposa, amiga. Então, todos esses papéis, você consegue fazer esses papéis funcionar de uma maneira flexível e funcional? Se não, o que você está fazendo ali que pode estar compensando uma falha, uma falta, alguma coisa que você não se orgulha de alguma determinada parte da sua vida? É aí que você vai começar ali a desenvolver estratégias mais estruturadas para sair do padrão, levando aqui em consideração o nosso tema principal, as dependências e as compulsões. Porque é impressionante mesmo, como às vezes a gente se abandona e como é importante a gente ter esse processo de análise, né? É fundamental, todo mundo tem que fazer, porque é o que você falou, estruturar, a gente tem que se estruturar para viver melhor. Se você não faz terapia por você,
né? Faz para você dar conta do outro que também tem aí seus traumas, suas faltas, os seus vazios existenciais e que às vezes reflete na gente também, né? Sim, sim, porque a gente quando faz terapia, quando a gente faz análise, a gente está ajudando a gente mesmo e as pessoas que convivem com a gente, não tenha dúvida, né? Todo mundo passa a viver melhor, porque você está se cuidando, você está se conhecendo. Sim. O autoconhecimento, eu sempre falo que é um caminho sem volta, né? Quando você começa a mergulhar no autoconhecimento, você não para mais. Porque é impressionante o quanto a gente tem que se conhecer cada vez mais, aprender cada vez mais, se transformar cada vez mais. Isso é fantástico, né? É um portal que se abre a partir do momento que você começa a desenvolver uma crítica melhor. Quem sou eu? Né? O que me diferencia em relação às pessoas no mundo e o que eu posso fazer com a minha vida para ser uma pessoa melhor para mim. E isso reverbera super para quem está no seu entorno. Com certeza. Mas você, muitas vezes as pessoas, e aí falando de dependências e compulsões, busca para fora de si uma resposta que está dentro de si mesmo. É uma fuga, né? É uma fuga. Sim. Então, se eu tenho atos compulsivos alimentares e se eu tenho padrões compulsivos por drogas lícitas e ilícitas, não sei se a gente pode explorar isso aqui. Com certeza, eu acho super importante. Aliás, você que está ouvindo a gente, liga para cá para participar dessa conversa. 31710221, 32624490. 31710221, 32624490. Liga para cá, faz sua pergunta e conversa com a gente. Então, falando um pouco de drogas lícitas e ilícitas, por exemplo, as drogas depressoras do sistema nervoso central, a maconha, o álcool. Cada substância, o indivíduo ele vai atribuindo um significado que ele está buscando com aquilo. Outras drogas, que são as drogas estimulantes, a cocaína, o crack, LSD, a pessoa ela está buscando ali estimular o sistema nervoso central. Muitas vezes eles vão ali fazendo uma compensação de uma depressora do sistema nervoso central e uma estimulante. É muito comum. Mas sempre diz muito mais do indivíduo, o que ele está buscando quando ele escolhe uma determinada substância para essa fuga, para lidar com essa falta, com esse vazio. Do que propriamente sobre a substância em si. Então, considerando uma pessoa que naturalmente, e aí por isso que o diagnóstico diferencial, e eu quero deixar isso muito claro aqui, que é extremamente importante uma avaliação médica psiquiátrica e um acompanhamento psicológico, porque às vezes o indivíduo, ele, que a gente fala de diagnóstico de base, ele é uma pessoa ansiosa, não tratada, ele vai vou colocar em aspas, bem aspas para quem está ouvindo e para quem está vendo aspas, não digam depois que eu estou dizendo que é uma medicação, porque é uma crença distorcida que faz o consumo, por exemplo, da depressora do sistema nervoso central, que é a maconha. Ela se automedica porque, como eu disse antes, ela é depressora do sistema nervoso central. Porque é uma pessoa de base ansiosa. Se essa pessoa faz um acompanhamento médico, psiquiátrico e devidamente prescrito a medicação adequada para a estabilidade do quadro, ela nunca vai procurar essa substância. Ou ela pode até, em algum momento da vida, ter o contato com a substância, mas isso não vai mais trazer aquela sensação de alívio imediato. A dependência, né? Isso. Dessa estabilização, em aspas, da automedicação distorcida. E aí a medicação ela vai trazer a estabilidade e a pessoa vai ter uma melhor crítica dos padrões distorcidos que ela mantém com aquele consumo. Lembrando que não são todas as pessoas que desenvolvem dependência fazendo uma experimentação. E eu quero deixar bastante claro aqui que eu não estou dizendo podem experimentar. Só que o que eu digo sempre para os meus pacientes e amigos, né, próximos, será que vale a pena você pagar para ver? Será, assim, é que existem vários fatores. É a roleta russa, né? De biológico, de psicológico e social.
que são mantenedores desse consumo, né? Que mantém a cronicidade da doença. Que a dependência química é doença. Então, você vai querer pagar para ver, né? Então, muito cuidado com essa porta de entrada, a experimentação. Porque se você tem uma predisposição genética, por exemplo, você não vai conseguir. Era isso que eu ia perguntar, doutora. Existe essa questão genética? Sim, a predisposição genética... Hereditária, na verdade, eu queria perguntar. Existe uma questão hereditária? Por exemplo, seu pai é alcoólatra, você tem uma possibilidade maior de desenvolver a dependência? Exatamente. É nesse sentido que eu trago aqui, e eu acho ótimo esse espaço, para essa mensagem chegar a cada vez mais pessoas. Sim, existe predisposição genética e é muito importante que cada um tenha uma crítica boa o suficiente. Quem são os membros da família? Qual é esse histórico com o uso de substância? Álcool é droga também. Opa. Eu considero a pior droga, porque é uma droga... A porta de entrada, eu acho que para muitas, né? Também, Pelo fato de ser lícita, né? De todo mundo consumir, acaba sendo... É lícita. Ela é reforçada socialmente, é fácil acesso e todos os nossos ritos de passagem estão ali super associado ao álcool. Eu sempre faço uma reflexão, quem disse que nós, para comemorarmos um Réveillon, por exemplo, precisamos estourar um champanhe? Por que a gente precisa fazer isso? Eu acho que é uma crítica que todos nós precisamos fazer. Porque eu preciso... desse elemento aqui, o álcool, para justificar um ambiente que me alegra. Por que eu não posso viver isso sem a substância? Por que eu preciso disso, dessa coisa para fora de mim? Desse estímulo, né, externo. Na verdade, eu acho que é uma questão muito mercadológica, né? Sempre foi, né? A indústria da bebida alcoólica, a indústria do cigarro, entupiu a gente desses produtos nocivos e aí isso ficou incrustado na sociedade, como rituais mesmo, né? E ficou muito distorcido, né? Porque se nós considerarmos, e nesse sentido, falando do tabagismo, nosso país tem políticas públicas muito embasadas para trazer mais conscientização dos riscos que o tabagismo traz a curto, médio e longo prazo. E não se vê muito isso na Europa, por exemplo, mas se vê muito no Brasil que todas as políticas públicas que foram pensadas, hoje os tabagistas eles têm um pouco de vergonha de fumar. Com certeza, mudou completamente. Nossa, eu lembro de quando eu era bem mais nova, cigarro fazia parte até em avião. Sim. A gente voava de avião, todo mundo fumando. Hoje a gente pensa isso, como é que pode, né? Como a gente não ligava para isso? Eu era uma criança, eu costumo dizer que eu era uma criança chata. Eu sou filha de tabagistas. Inclusive, eu tive uma perda em 2020, né? Nós estamos na semana do luto, finados. Meu pai, ele desenvolveu câncer de pulmão. Eu acabei desenvolvendo aí esse trabalho como especialista em dependências e compulsões. Eu acho que até compensação, falando de compensações. E eu era uma criança fora da realidade, tanto é que falam assim, nossa, acho que a psicologia sempre acompanhou você, porque eu sempre coloquei meus pais para refletir, por que vocês fumam próximo a mim? Eu era uma criança de 6 anos, por que vocês estão fumando perto de mim? Não é certo. Nossa, eu fazia a mesma coisa, doutora Tatiana, você não acredita, os meus pais eram, né, tabagistas também, na época todo mundo era, eu lembro que eu tinha também 6, 7 anos, eu fazia cartazes contra o cigarro, fazia campanhas, e eu lembro, olha que coisa. Era glamuroso. Para fumar, né? Todo mundo era o máximo, tinha aquele charme. Só que eu lembro, criança, de quantas queimaduras de cigarro eu tomei, não por, claro, intencionalmente, mas sempre eu era... Eu lembro da dor disso, porque o fumante nem percebia, não estou falando só dos meus pais, em todo lugar que eu ia, eu acabava tomando aquela queimadura de cigarro. Eu lembro disso até hoje, gente, olha que coisa. E hoje... Cigarrinho de chocolate, quer estímulo maior para a criançada, né? Querer desde fumar. Cedo. Pelo desde amor de cedo, Deus. né? Essa coisa do chocolatinho lá em formato do cigarro. Se nós fizermos uma análise crítica, os comerciais, por exemplo, que envolvia o cigarro, qual que era a mensagem? Jovens, felicidade, sucesso.
até envolviam em situações de esporte, né? E é sabido que tabagismo atrapalha, né? Claro. e atividade física não tem nada a ver. Então, assim, o que eu estou convidando a todos os ouvintes e quem está acompanhando no YouTube, por favor, sejam pessoas mais críticas. Eu não estou dizendo assim, não bebam. Porque o álcool, se você tiver uma crítica e não for uma pessoa com uma dependência de álcool, uma predisposição, né? Uma predisposição, você pode fazer um consumo mais consciente. Mas você não necessariamente, para passar um rito importante de passagem na vida, você não precisa fazer um binge drink, que nós chamamos, a embriaguez. Você não precisa passar do seu limite. Tenha cautela, tenha crítica. Eu preciso mesmo fazer essa experimentação. Isso é importante. Por que é importante? Quem são as pessoas que eu estou convivendo? O que eu estou fazendo com a minha vida de coisas que agregam? O que eu estou colocando na minha vida são coisas que agregam ou estão retirando aí, que a gente chama, me retirando das AVDs, atividades de vida diária. Eu tenho um comprometimento com o consumo? Então, se eu tenho um comprometimento, lembra do papel que eu falei do concreto? O que eu preciso fazer aqui para mudar, para ser melhor? Então, isso não necessariamente para a nossa pauta hoje, que é dependências e compulsões, mas para a vida. Qual a leitura que você tem da sua vida? O que você pode estar fazendo, o que só você pode fazer para torná-la melhor? Claro, e é importante esse papo também, porque a pessoa, quando está no processo, obviamente, não percebe, né? Até cair na ficha e querer procurar ajuda é um processo longo, né? Porque a pessoa cai e quando vê já está envolvida, já está dependente e aí fica muito mais difícil. Então, por isso que é importante a gente conversar sempre sobre esse assunto, para que as pessoas fiquem cada vez mais atentas e conscientes, né? Sem dúvida nenhuma. É sempre questionar, fazer sempre uma reflexão. Essa substância está me controlando? Não só a substância, tá, gente? Assim, esse meu padrão disfuncional de comportamento por alimentação, por sexo, por compras, por uso de substância, está retirando de mim coisas que antes eram funcionais. Eu deixei de estudar, de trabalhar, de encontrar meus amigos, estar com a minha família, de pensar em mim mesmo, em planos e perspectivas futuras. Eu estou retirando coisas que eram agregadoras na minha vida. Se eu estou fazendo isso, tem um negócio errado. Exatamente, é colocar na balança, analisar e ver o que está tirando esse momento da sua vida, né? Exatamente. Porque é muito importante que a gente esteja, assim, como começamos o papo falando disso, a análise, né, de uma maneira geral, é fundamental para todas as pessoas, né, que tem esse problema, que não tem esse problema, que possam vir a ter esse problema. A gente tem que estar sempre se investigando, isso é fundamental para o crescimento. E para a segurança mesmo, emocional, psíquica, que nesses tempos que a gente vive, né, doutora, que loucura, a gente vive um processo de ansiedade crônico. Todo mundo sofre de ansiedade. Eu digo que é impossível uma pessoa viva neste momento na Terra que não tem ansiedade, não é verdade? Com certeza. Principalmente, atualmente, se cobra muito por você... Por todos nós, na verdade, né? Entregar e ter uma multitarefas. É muita Principalmente, eu gosto muito de colocar essa revisão aqui, mulheres. Eu falo sempre com o público mulheres, porque a mulher, normalmente, ela tem dupla jornada. Ela tem aquela questão de ser profissional e também dos cuidados com os filhos. Exatamente. Mas vai ter muito homem aqui ouvindo, falando, mas eu sou um bom pai, eu também estou ali. É diferente. O filho, ele fica ali aos cuidados da mãe nos primeiros anos de vida. Então, a mulher, ela tem naturalmente uma culpa que ela carrega por estar fazendo esse trabalho enquanto profissional e dividir esse tempo também como mãe e esses cuidados dedicados para a família. O homem, de alguma forma, é mais fácil passar por esse processo, mas não significa que os homens também não têm aquele nível de cobrança aumentado, porque também existe a cobrança da parte masculina de ser o provedor. E hoje a gente tem aí, às vezes, uma inversão de papéis. Tudo isso está se transformando muito, né, nos tempos que a gente vive. E é importante que a gente esteja sempre analisando essas situações e questionando qual é o nosso papel. Né? Isso que é importante.
fundamental. Qual que é o seu papel? O que você pode estar fazendo aí de reforço aqui para a sua vida se tornar melhor? E qual que é o meu objetivo? Onde eu quero chegar? Porque se você não sabe para onde você quer ir, você não consegue saber aonde você vai andar no tempo presente. É importante pensar no futuro, mas é importante também trabalhar o tempo presente. E as redes sociais também é um padrão de compulsão Nossa, com importante. certeza. Tem muita gente viciada, né, em rede social. Potencializa a ansiedade que você trouxe hoje nos tempos atuais. Com certeza, gente, é uma loucura. E o que acontece também nesses tempos que a gente vive é uma questão que eu sei que acontece comigo e com muita gente, são muitas coisas ao mesmo tempo. Então, às vezes, eu sinto a minha cabeça assim como se fosse aqueles pop-ups, sabe? Abrindo vários assuntos diferentes. Aí eu tenho uma coisa para fazer, aí já abri um pop-up, já abri o outro. Quando eu vejo, eu já esqueci o que eu tinha para fazer no começo do pensamento. Não é verdade? Isso não acontece? Porque somos condicionados, infelizmente, a fazer muitas entregas. E eu acho que o que vai diferenciar você como um bom profissional, uma boa mãe, um bom pai, bons papéis, podemos dizer assim, é você ser flexível o máximo que você puder e ser crítico o máximo que você puder também. Porque aquilo que está para fora de você, você não controla. Você controla aquilo que só você pode fazer por você mesmo. Exatamente. E eu acho que também é fundamental a gente ter um tempo para nós mesmos, né? Meditação, deixar o celular um pouco de lado, que seja, sei lá, 2 horas por dia longe do celular. É fundamental para a sua saúde mental, não é, doutor? Eu ia falar sobre isso. O que acontece? Se fizéssemos uma enquete nesse momento e perguntássemos para todos os ouvintes o que você faz, a primeira coisa que você faz no seu dia, as pessoas provavelmente iriam responder, eu olho o celular. Eu tô entre essas pessoas. Eu olho o celular. E assim, é um estímulo, todas as redes sociais, jogos, games, até quando nós éramos condicionados na TV, né? Exatamente. É tudo apropriado para te causar dependência. É viciante. Quem nunca se pegou horas rolando todos os reels do Instagram? Aquilo tudo é pensado para trazer criar dinheiro, para criar dependência, para trazer ali dentro da... nós estávamos conversando ontem, num grupo de amigos, o tal do algoritmo, para reverter ali em vendas, né, em publicidade. Você não pode ignorar, obviamente, porque senão você para de vender, de trabalhar, porque o mundo está voltado a isso cada vez mais. Mas o importante é você usar e não ser usado. Importantíssimo isso, é ter crítica boa o suficiente, como eu estou fazendo esse uso e não ser consumido por ele, né, pelas redes, pelo celular. Então, sempre ter uma crítica do que eu estou fazendo, sentindo e pensando. É isso que eu acho. Eu estava falando da dica da meditação, como é fundamental se afastar do celular, pelo menos começa 1 hora, depois 2 horas por dia, para dar um tempo para você longe dessa loucura toda, né? Porque senão você vai ser consumido, não tem jeito. Com certeza. E aí você falou, eu tô entre essas, eu durmo com o celular do lado, acordei, primeira coisa, vou olhar o celular. Vamos fazer um desafio aqui. Quem estiver ouvindo a nossa conversa, faça um teste. Amanhã é domingo, é um dia ótimo para fazer isso. Acordem, façam uma reflexão, olha que meu dia, e mentalize o que você gostaria de viver no seu dia, que só dependa de você, e demora uns 30 minutos pelo menos para começar esse processo que nós chamamos de desmame, da abstinência ali do celular, das redes. E aí, anota isso em algum lugar. Pode usar o celular 30 minutos depois para você anotar lá no seu bloquinho de notas. Quando você for descansar, porque lembrando que segunda-feira voltamos à rotina, depois de um feriado prolongado. Revisita aquilo que você escreveu lá na sua meditação, no começo do seu dia. E faça uma reflexão, se meu dia valeu a pena, eu consegui alcançar aquilo que eu gostaria. E aí vai virar um hábito. Cada vez mais você vai estar envolvido com aquilo que você está pensando, sentindo e fazendo.
e você não será mais tão consumida pelas redes e pelo celular. Perfeito, excelente dica, doutora. A gente já tem que acabar o nosso papo. Olha como passou rápido, gente. Passou O papo estava rápido. tão bom. Deixa aí os seus contatos, doutora Tatiane, seu Instagram, para as pessoas entrarem em contato com você. O Instagram é Tatiane. Eu gosto de falar o E de escola, porque é muito comum Tatiana, né? Então Tatiane Paula, tudo junto, .psi. Ai, maravilha. Muito obrigada, adorei nosso papo. Eu também. Espero que você tenha gostado Obrigada. também. E vocês, Obrigada. espero que vocês tenham gostado. É sempre um prazer passar um pouquinho dos meus sábados com vocês. Quero agradecer a Lopes Calil Engenharia, que nos apoia desde o início. Gratidão eterna. Aliás, semana que vem nós faremos 6 anos de Despadronizada no ar. Eu estou muito feliz com mais esse ano de Despadronizada. Se você quiser falar comigo, pode falar através do Instagram, @Vanessa Goulart, com 2 T's no final. Também tem o Instagram do Despadronizada com Z e o canal no YouTube Despadronizada. E fica a dica, se o padrão é seu patrão, peça demissão. Um beijo enorme, cheio de carinho e até sábado que vem. Beijo! Sábado que vem,